friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike. E no programa de hoje a gente vai falar sobre arte urbana, grafite, criatividade e muito mais. E para falar sobre isso, a gente tem um convidado especial, meu amigo Anderson Souza, e um artista que eu admiro muito. Tudo bem, Anderson? Seja bem-vindo, rapaz. Pô, que honra participar com você do canal aí. Obrigado pelo convite, cara. Show de bola. Vamos embora, falar de criatividade. É isso aí, uma honra minha ter você aqui. Anderson, para a gente começar, na minha época não é tão diferente assim da sua época, tinha uma pergunta que fazia para mim quando era criança, acho que faziam para toda criança, né? Falar, Alexandre, o que você vai ser quando crescer, né? E eu sempre pensava assim, falar, você piloto de avião, era louco por avião, ser astronauta. E deu certinho, né, cara? Estou voado até hoje e vivo no mundo da Lua, então deu certo. Quando perguntavam isso para você quando você era criança, o que você achava que você ia ser quando você crescesse? Rapaz, olha só, eu tenho 1,62 m. E quando eu me perguntava o que eu ia ser quando era criança, eu falava que eu ia ser goleiro, cara. Para você ver, olha só, eu não tinha noção de nada do que eu seria. Mas eu já gostava de uma coisa que eu faço hoje, cara. Eu já desenhava desde criança mesmo. Eu tenho meus primeiros registros assim da memória, eu desenhando, cara. Então, assim, a primeira seria goleiro e a segunda seria desenhista. Então, assim, eu não errei tanto, né? Eu fui pelo caminho onde me permitia. E se disserem que você não se tornou goleiro, você fala que eu não cresci ainda, né? Exatamente, cara. Ó, uma vez eu entrevistei o Chico Caruso, chargista. Uau, e aí legal. Ele falou, eu fiz uma monografia sobre charge. E aí eu falei com ele exatamente isso. Se ele desenhava desde criança e se sempre foi o desejo dele. Ele falou assim, olha, eu tenho comigo a seguinte frase: toda criança é um desenhista e todo adulto pode ser um desenhista. Só que é o seguinte, algumas crianças, quando elas vão crescendo, umas param de desenhar e outras não. Então, assim, no meu caso, eu me considero dessa maneira. Eu fui, só que eu não parei de desenhar. Então, assim, os desenhistas de hoje, todos eles são os que não pararam e os outros pararam de desenhar. Então, essa é a grande lança. Mas você tem um dom especial. Uma pergunta mais abstrata agora para você. Anderson, o que é arte? Alexandre, a gente está falando de desenho, e o desenho e a arte são duas coisas totalmente diferentes. E eu fui aprendendo isso com amadurecimento. Porque o desenho, como você falou, ali é um dom especial, mas não é a arte. A arte é uma coisa que vem de dentro. A arte e a alma são a mesma coisa. Então, arte é quando você tem algo a dizer que está dentro de você e você se expressa de alguma maneira, seja através da música, seja através das artes visuais, seja através da poesia, enfim, não importa o instrumento que você vai utilizar para você se expressar. Mas a arte é aquilo que vem de dentro para fora, né? É a criatividade, a arte é o teu sentimento. Já o desenho não, é uma coisa que está fora, que você pode fazer uma aula e aprender. A arte você não faz aula. A arte é aquilo que está dentro de você e você se expressa. Mas você pode transformar o desenho numa arte também, embora ele não necessariamente seja, né? Sim. O artista visual, que é o meu caso, eu transformo a minha arte, que é o que está na minha alma, em forma de desenho. Você pega, por exemplo, o Caetano, ele transforma aquilo que está dentro dele em letras de música, em música, né? O Chico Buarque, e assim por aí vai. Os escritores também transformam aquilo que estão dentro deles em palavras. Então, cada um vai no seu segmento, mas o grande... É assim, eu acho que uma coisa que eu aprendi, quando você expressa de fato a tua verdade, e quando as pessoas veem naquele trabalho, tanto que seja num quadro, ou numa poesia, ou numa música, a tua verdade ali, isso aí é arte. Bacana. Bom, falando em arte e transição, se eu não estou equivocado, você começou meio no jornalismo, muito como cartunista, né? E você migrou hoje para uma arte mais urbana, street art, né? Grafite, quadro. Como foi essa transição? Foi muito natural do cartoon para o grafite? Já
já flertava com isso antes? Como é que foi? Você falou exatamente isso. Eu sou jornalista, então eu fiz a faculdade de jornalismo, só que eu comecei a ver que eu me expressava melhor através do desenho do que com as palavras. E aí a charge, ela nada mais é do que uma matéria, só que ilustrada. Você lê ou você vê um fato e você transforma aquilo em imagem. E eu comecei a transformar tudo que eu via em imagem. E da charge eu comecei a ser um artista gráfico, a fazer ilustrações para livros, para revistas, para jornal, enfim. Mas aí o que eu estava te falando, isso não era um trabalho de arte. Eu utilizava um fato, uma coisa, um ponto factual e colocava aquilo no papel através de desenho. Depois de adolescente, já bem mais adulto, é que eu comecei de fato a interiorizar e falar assim, bom, eu preciso transformar o que eu penso em desenho e em quadros. E aí eu comecei a fazer a migração do desenho gráfico para as artes visuais e para as artes plásticas. E aí eu comecei a fazer várias exposições pelo estado do Rio inteiro, em galerias de arte. E depois, o curioso foi o seguinte, como é que foi a migração para a arte urbana? Em 2013, eu fui fazer uma especialização em artes visuais na Unicamp. E o campus da Unicamp, ele me fascinava muito porque ele tinha muito grafite. E nas horas vagas eu comecei a fazer alguns grafites no campus da Unicamp. E aquilo ali, eu senti uma liberdade imensa. E eu fui encaminhando o meu projeto de pesquisa do curso para arte urbana. E aí tinha a doutora lá, que era a minha orientadora, a Marta Strambi, ela falou assim, mas você está falando de arte urbana e você não faz arte urbana. E aquilo me marcou. O que eu fiz? Eu peguei todos os quadros que eu fazia nas galerias e comecei a adaptar eles para a rua. Então, assim, desde 2013 até agora, eu migrei totalmente para a rua e hoje o meu trabalho é quase que 100% na rua. Pô, bacana. Bom, já falando de grafite, né, desse uso do espaço urbano para comunicar e tal, em 1890, faz tempo, né? 2 anos depois da Lei Áurea, né, criaram no Brasil uma lei que chamava Lei contra a Vadiagem. Essa lei, na prática, acabou servindo para prender todo mundo que estava tocando ou cantando samba, basicamente para prender os negros que tocavam samba. Se você não provasse que naquele momento você estava trabalhando, você era preso. Então acabou virando meio que informalmente uma lei contra o samba, né? Porque se o cara, você está sambando, mas você não está trabalhando, então isso é vadiagem, você vai preso, né? Isso talvez reflita um pouco do preconceito quando aparece uma arte popular, alternativa, muitos chamam de marginal. Isso já aconteceu com capoeira, com rap, com funk, né? Até que uma hora ela se consolida. Isso foi em 1890. Em 2017, o prefeito de São Paulo, que é a maior cidade de São Paulo, chancelou uma lei, né, que é uma lei anti-pichação e também contra grafites não autorizados. Né? Grafites não autorizados seriam passíveis. Só que gerou uma polêmica porque ele acabou mandando apagar também grafites aparentemente autorizados. Né? Isso aconteceu, acho que na Avenida 23 de Maio, tinha um projeto coletivo de 200 grafiteiros, acabou apagando, e apagando com a tinta cinza, né? Que já é uma crítica à cidade de São Paulo, que falam que é uma cidade um pouco cinza, né? Nessa trajetória de samba, preconceito, até que ponto já se passou isso? Muita gente viu o grafiteiro como uma arte meio marginal, o cara que picha muro. Hoje a gente já tem quase que algumas celebridades, né, do grafite mundiais. Em que ponto a gente está nisso, do reconhecimento da sociedade ou cultural do que seja essa manifestação de arte, Anderson? Alexandre, fazendo um paralelo com o que você falou aí, do samba marginalizado lá atrás, isso aconteceu com o início do grafite, né, na década de 70, que é o movimento hip hop, que surgiu basicamente lá nos Estados Unidos, e você tem as artes plásticas representadas pelo grafite, a dança pelo break e a música pelo hip hop, né, pelos MCs, pelos DJs. E eles eram marginalizados, porque isso acontecia nos guetos de Nova York, dos Estados Unidos, enfim. E isso começou
a se transformar e começou a ganhar uma nova roupagem muito recente agora. Porque o que aconteceu? Como é um movimento que não tem freio, não tem como o poder público frear, porque se você está na rua, você pode ocupar aquele espaço com as artes. Então, assim, é melhor você se aliar a ela do que você bater de frente, né? E tanto o poder público como até o mercado começou a abraçar e aceitar esse tipo de arte. E as galerias começaram a entender que aquele movimento era um movimento de arte contemporânea e começou a levar o trabalho dos artistas de rua, dos grafiteiros, para dentro das galerias. Então, hoje você tem nas principais galerias do mundo, e até mesmo nos grandes leilões que acontecem no mundo inteiro, trabalhos de grafiteiros sendo leiloados a preço caríssimos. Então, você tem o expoente hoje, que é o Banks, que é um artista inglês. No Brasil, a gente tem os Gêmeos. Então, assim, você tem hoje os grandes artistas que eles começaram na rua, né? Então, assim, como você citou aí o exemplo da cidade de São Paulo, esse movimento de proíbe, libera, a cidade de São Paulo hoje, ela é considerada a capital do grafite no mundo, né? Então, assim, não é só da América Latina. Você tem grandes cidades que hoje já têm o grafite como uma forma de economia para render, economia criativa, fonte de turismo. Então, você pega Berlim, você pega nos Estados Unidos, em Miami, o bairro da Wynwood, você tem Brick Lane em Londres, Bushwick em Nova York, no Brooklyn. São locais que já são conhecidos mundialmente como pontes de grafite, que eram locais abandonados e que, por causa da arte urbana, se transformaram num novo espaço, onde você tem renda, com gastronomia, com moda e etc. Legal. E alguns anos atrás eu visitei Berlim e eu fui num ponto da cidade em que basicamente a atração turística era imensos murais de grafite, e aquilo ali estava gerando renda, inclusão, um monte de lojazinha hype, sabe? Um monte de turista lá fotografando, publicando. Ou seja, ele pode ser um espaço de geração de renda, de inclusão, né? Então é bacana. A arte urbana, ela deixou de ser só uma pintura, né? Então, por trás da arte urbana, hoje, existe um conceito de turismo econômico e social muito grande. Vou te dar um exemplo. Você pega os garotos da periferia e tal, até então, a grande chance deles poderem sair daquela vida, de poder, seria o futebol, não é isso? Então, hoje, o futebol é a grande mola propulsora que pode tirar um garoto de lá e levá-lo ao estrelato, enfim, sustentar a família. E isso está acontecendo hoje com o grafite, porque o grafite, ele é basicamente uma arte que ele surge nas periferias. E hoje, o grafite, ele ocupa esse mesmo espaço, porque você pode, na tua comunidade, você ocupar o teu muro, e hoje, com a tecnologia, aquilo vai para o mundo inteiro. Então, você tem hoje artistas brasileiros que saíram da Zona Leste, Zona Sul de São Paulo, do Grajaú, que é o caso do Cobra, por exemplo, e eles estão ocupando o mundo inteiro, se destacando como grandes nomes da arte contemporânea. Que bacana. Aliás, a esse respeito, né, você já teve intervenções urbanas nos principais centros do Brasil, Rio, BH, São Paulo, também Lisboa, Nova York, Buenos Aires, eu sei que você já fez intervenções. Como é que foi essa experiência ou esse intercâmbio aí com artistas? O que é diferente do que a gente faz aqui, do que se faz lá? O que você nota e percebe nesse intercâmbio com artistas de outros países? O artista brasileiro, Alexandre, fora, ele tem algumas particularidades que a gente aqui não percebe, né? Então, assim, é diferente. Então, quando você pega no grafite, no hip hop, o início, que são as letras americanas, o brasileiro, ele tem uma maneira diferente de fazer isso. E quando a gente vai pintar fora, isso é facilmente reconhecido. O estilo de desenho, o estilo do traço, uma coisa mais ligada ao cartoon, muito da influência lá dos grandes mestres, do Ziraldo, Milor Fernandes. Então, assim, você tem uma malemolência igual do futebol, isso também é reconhecido nas artes visuais. E como você falou, eu tive o privilégio de pintar lá em Buenos Aires, em Merlo, eu fiz um painel gigantesco lá. Eu pintei em 2015 no Largo das Oliveirinhas, em Lisboa, que é um museu de arte a céu aberto
lá de Portugal, porque Portugal ela tá para a Europa também, assim como São Paulo tá para o Brasil. Ela é meio que uma capital, por ser um território bem livre. Artistas do mundo inteiro vão pintar em Portugal. E isso está gerando muita renda para a cidade de Portugal, não só para a capital, Lisboa, como para o Porto. Tem um detalhe, Alexandre, que eu não sei se você sabia, mas eu ano retrasado, né, em 2019, eu participei de um edital onde 8 artistas do mundo inteiro somente eram contemplados para poder pintar na cidade de Faf, que fica ali na região do Porto, em Portugal. E a gente ia fazer uma residência artística lá por 2 meses, e a gente ia participar de alguns encontros e oficinas na Universidade de Braga, onde tem o curso de doutorado em artes visuais, e depois a gente pintaria um mural público no parque da cidade. E eu fui um dos 8 do mundo inteiro a ser selecionado. Iria eu e mais 2 brasileiros. Então, assim, era uma coisa maravilhosa, uma euforia gigantesca. Eu viajaria no dia 15 de março, no dia 13 de março, Portugal decretou estado de emergência, fecharam os aeroportos, todos os eventos em áreas públicas foram cancelados e eu não fui. E isso não aconteceu. Possivelmente, eu vá agora no segundo semestre desse ano, a partir de agosto, fazer esse trabalho lá. E assim, vai ser uma coisa maravilhosa, porque o parque da cidade, ele é justamente feito para poder movimentar o turismo ali na Europa, e ele tem obras de artistas do mundo inteiro. E eu espero poder deixar minha marca lá. Não fui por causa do coronavírus, mas eu espero poder ir ainda. Ô Anderson, tem a gente falando aqui sobre a arte urbana, falar sobretudo sobre o muro, né? O muro já foi o espaço da contestação, da rebeldia, da crítica social, né? Eu passei minha infância e adolescência aí pelos anos 80 e sempre tinha nas cidades alguma frase contundente contra algum político, ou contra a sociedade, de rebeldia, e eu me representava um pouco naquilo, via falar, pô, que legal essa frase, é isso mesmo, tal, né? Sobretudo numa época em que você não tinha, as pessoas não tinham direito a uma voz, né? Seja por repressão, enfim. Então, o muro era o espaço de rebeldia, de você dar seu recado, né? Agora, numa época que a gente vive, que todo mundo tem Twitter, Facebook, Instagram, todo mundo pode gritar, todo mundo tem palanque, megafone, o muro perdeu esse espaço de contestação, de crítica social e virou uma coisa meramente do deleite estético, ou ainda dá para fazer arte com crítica social? Alexandre, dá sim. Você falou aí do nosso tempo lá atrás, você passava num muro, você tinha lá abaixo a ditadura, né? E foi nesse período no Brasil que surgiu a pichação. Porque a pichação, ela só existe no Brasil com o termo pichação, né? E a pichação, ela surgiu no Brasil com um ar 100% contestador. Bem naquela época da ditadura ali, então você tinha abaixo a ditadura, e isso era feito com os sprays pela rapidez de você fazer e você não ser visto nem pego pelos policiais, né? Então, assim, só no Brasil existe a pichação, existe o picho. E a pichação, ela é um instrumento de crítica muito grande, né? A cidade de São Paulo é a cidade que tem mais pichos, né? E que isso incomoda muito os governantes, né? Então, assim, o muro hoje, o muro como uma ferramenta de contestação, ele não perdeu a importância, e essa ferramenta de contestação no muro, hoje no Brasil, ela se dá através da pichação. E o picho, ele é uma tag, né? Ele é uma hashtagzinha que você passa e você, às vezes, não entende o que está escrito ali. Mas você não precisa entender o que está escrito ali, porque o mais importante é a atitude. Então, se você passa e você vê um muro e você vê ele com várias pichações, é porque ali existe, mesmo que você não entenda, mas ali existe uma contestação de quem passou ali, falou assim, isso aqui não tá bom e a gente tem que ser visto e não pode simplesmente tampar o sol com a peneira. Essa é a importância da pichação, que é diferente do muralismo. O muralismo, como você citou, ele é meramente ilustrativo. O muralismo, ele trabalha com a utopia. Se aquele lugar tá ruim, se aquele muro tá ruim, eu vou transformar ele num lugar bom. Então eu vou com as cores, eu vou de forma utópica pintar para que ele melhore. A pichação não. A pichação trabalha com a distopia. Se aquele muro ali, se aquele espaço tá ruim, ele vai ficar cada vez pior.
porque eu vou escrever ali palavras de ordem, eu vou gritar, rabiscando tudo para aquilo ser visto da maneira como ele tem que ser visto, né? Então, assim, mas não perdeu a importância, não. As redes sociais, elas vieram com força total, mas cada vez mais as redes sociais, Alexandre, elas impulsionam a arte urbana, porque você tem hoje segmentos, e no Instagram, um dos maiores hashtags que tem é de grafite, arte urbana, porque você faz a arte urbana, você coloca lá nas redes sociais e aquele grito que era pequeno no muro, ele vira um grito mundial. Acabou servindo para amplificar, né, essa arte que às vezes ficava confinada ao bairro, a quem passava por ali, né? Exatamente Bacana. isso. Exatamente isso. Falando ainda da arte, do grafite, do seu processo, eu noto que você faz uma mistureba de elementos, né? Você usa elementos vídeo, fotografia, pintura, bula de remédio, ou seja, você faz uma mistureba. Como é que é o seu processo criativo? Ou, de uma maneira mais profunda, da onde surge a sua inspiração? Assim? É uma coisa planejada, planilha de Excel, uma coisa completamente caótica? Como é que é? Não, você falou uma coisa bacana aí. Eu Alexandre, eu me considero um artista visual. E o artista visual, ele trabalha com todos esses elementos que você falou. Não é só o grafite. O artista visual, ele trabalha com vídeo, porque essa coisa do vídeo eu herdei da minha formação publicitária. Então, assim, o vídeo ele faz parte das artes visuais, a colagem, a utilização dos elementos que já estão prontos, que é uma coisa da arte contemporânea. Então, você tem bulas de remédio, você tem tênis, você tem placas de rua, são os objetos handmades. Isso é arte contemporânea. Então, assim, eu me considero um artista visual e contemporâneo. Então, eu utilizo todos os objetos que essa contemporaneidade que me cerca me oferece e transformo isso em arte. E a minha inspiração, o meu processo de criação, Alexandre, é o que eu estou sentindo no momento e como eu estou interagindo com isso no mundo. Então, assim, nesse período agora de pandemia, não tem como a gente fugir de assuntos relacionados a isso. Porque daqui a anos e anos e anos, as pessoas, quando verem a minha arte, dos artistas que estão vivendo no ano de 2020/2021, vão entender de fato o que a gente estava vivendo. Então, assim, hoje eu pinto na rua os meus personagens de máscara. Isso hoje é comum, mas isso tem uma representatividade muito grande, porque daqui a 20 anos, quando você pegar os meus trabalhos e você for fazer uma curadoria e você ver aquele personagem até então com um rosto e com um sorriso, e em determinado momento ele está com uma máscara, é porque alguma coisa no ano de 2020, 2021 aconteceu. Então, assim, a minha inspiração, ela surge de tudo que cerca a gente. É da política, é do social, é do econômico. Então, é daí que surge a minha interpretação das coisas. E eu procuro nunca me prender, Alexandre, num estilo e utilizar uma coisa só, né? Então, assim, eu tenho a minha espinha dorsal e, a partir disso, eu vou criando. Eu queria rapidamente só falar o tema principal da minha inspiração, que é o tema onde eu desenvolvi lá na Unicamp, no meu projeto de artes visuais. Eu trabalho com a sociedade do controle, né? E com a sociedade disciplinar, Michel Foucault e do Gilles Deleuze. Por quê? Os meus personagens, eles têm um olho muito grande na câmera, na face. E esse olho, ele significa uma câmera de segurança. Porque eu sempre fui muito incomodado. Aonde você vai, você tem câmera de segurança te observando. É dentro de casa, é no trabalho, é na rua, é nos bancos. Então, assim, se o Estado ele pode instalar uma câmera para te vigiar, eu comecei a fazer as minhas câmeras através da arte e colocá-las na rua. Então, o meu trabalho com a minha câmera na rua, ela serve para amenizar esse controle que o Estado te impõe de ficar te vigiando. E esse foi o meu objeto de pesquisa na Unicamp. Eu estudei Foucault e Deleuze, Sociedade de Controle Disciplinar, e comecei, a partir disso, criar a minha poética para os meus trabalhos. Então, aonde você vê os meus trabalhos, você vai ver meu personagem com um olho grande, e esse olho, se você for só olhar para ele, ele é uma câmera de segurança. Que bacana. BBG, Big Brother Grafite. Big Brother, exatamente, Big Brother Grafite. George Orwell ia ficar orgulhoso de você. É exatamente isso, exatamente, 1984. E como é que se fala? Tem outra característica também, que é o riso nervoso. Por que Exato. seus personagens têm um riso nervoso?
Então, isso aí, Alexandre, fez parte de uma série que eu fiz em 2012 a 2015, mais ou menos, na crise Crie Sorrisos. E era um momento pessoal que eu estava vivendo de muita crise, mas era uma coisa de muita crise interna mesmo, com problemas pessoais ligados à doença do meu pai, problemas mesmo de trabalho. E aí, uma saída inteligente para a crise seria o sorriso, né? Então, naquele momento, eu criei o meu tema, que seria Na Crise, Crie Sorrisos. Eu comecei a utilizar nos meus personagens um sorriso. Só que numa crise, você às vezes não sorri com toda a totalidade, você tem um sorriso um pouco nervoso. Só que isso já mudou nos meus trabalhos. Eu já passei dessa fase e hoje os meus trabalhos de 2018 para cá, eles já não têm mais esse sorriso. Né? Então, assim, eu acho que isso que é o interessante do artista. É que você, quando pega, você conhece o artista e você conhece o trabalho, você começa a entender as fases que o artista estava vivendo. Lá na Unicamp, a Marta e o Maurício Farinas, ele dizia o seguinte: para você interpretar uma arte, você tem que conhecer a história do artista e saber em que período socioeconômico e político que aquele artista estava inserido. A partir disso, você começa a interpretar a obra dele. Senão, você não consegue interpretar. E é mais ou menos por aí. Se você começar a pegar os meus trabalhos, você começa a entender como que eu estava vivendo e como que o mundo estava se comportando. Que legal. Ou seja, se um arqueólogo do ano 3200 começar a pegar Exatamente um monte de muro, isso. achar, né, fossilizado um monte de muro de 2020, ele vai descobrir o que aconteceu. Exatamente, que é o que você pega lá, os impressionistas lá atrás, né, os modernistas da arte pop, quando surgiu naquele boom da industrialização. É verdade. Ali você começa a entender. Né? Aliás, os homens das cavernas, as pinturas rupestres, eles foram os primeiros grafiteiros do mundo? Eles foram os primeiros grafiteiros do mundo. Então, assim, aqueles desenhos ali nas era uma espécie ali, de grafite, já estava dando um recado ali, né? Mas aquilo é um grafite, porque, Alexandre, tem outro detalhe importante. O grafite, ele não está relacionado ao spray. Porque as pessoas pensam que o spray é grafite. Se você não utilizar o spray, você não está fazendo grafite. E é totalmente o contrário. O grafite, ele é qualquer forma de expressão artística que você utiliza o espaço urbano como um suporte. Então, quando eu faço um crochê e penduro na árvore, eu colo uma fotografia num muro ou faço um desenho com spray, isso tudo é grafite. Se eu fizer um desenho com spray numa tela, colocar dentro de casa, não é grafite. Eu estou utilizando técnicas do grafite para fazer umas artes plásticas, entendeu? Mais ou menos por aí. Que bacana. Se você pudesse eleger apenas um grafite, um muro, um quadro que você já tenha feito e que você mais admira, mais tem afinidade, fala, pô, esse foi um que eu fiz, melhor me representa, eu mais gosto, qual seria? Depois eu coloco, depois na edição eu coloco a foto. A imagem. É legal, olha só, é muito difícil, porque assim, eu sempre gosto dos últimos, né? Os últimos que eu estou fazendo são sempre os mais interessantes. E teve agora, no período da pandemia, que eu fiz um trabalho, que você vai encontrar ele nas minhas redes sociais, foi quando o Moraes Moreira faleceu. E foi ano passado, e deve fazer um ano, talvez em maio, por aí, abril ou maio, não lembro ao certo. E aí eu peguei e eu fiz uma homenagem ao Moraes Moreira pintado no muro. E aquele grafite, depois que eu fiz, e eu olhei, e eu falei assim, ele chegou muito próximo do que eu considero assim, o meu auge em termos de técnica ali. Pela rapidez como ele foi feito e com a utilização das cores que eu fiz e por ele ser muito factual. Tipo assim, foi no dia seguinte da morte do Moraes Moreira. Isso foi feito no ano passado. Esse é um trabalho assim, que eu gosto muito de ter feito. E assim, é um trabalho que ele une duas coisas também, que eu vou te dizer o porquê que eu escolhi esse trabalho para exemplificar. Eu comecei lá atrás como caricaturista, né, que a gente falou aqui no início da nossa live. E esse trabalho foi uma caricatura do Moraes Moreira. Então eu pude utilizar no muro uma caricatura dele que eu busquei na minha memória afetiva lá atrás e mais utilizei as técnicas do grafite, que são as técnicas que eu uso hoje. Então esse eu considero para mim assim, um dos meus melhores. Legal. E qual seria a obra ou grafite de um outro artista que você mais admira? Você fala, se fosse eleger do Hall of Fame, do grafite brasileiro, mundial, qual seria?
Olha, eu vou falar um cara que ele não se considera grafiteiro, porque ele começou na rua, mas depois ele fez toda a história dele dentro das galerias, que é o Jean-Michel Basquiat. Eu vou falar do Basquiat porque o Basquiat foi a primeira obra que, de fato, eu me emocionei vendo ao vivo. Foi no Metropolitan, em Nova York, numa exposição do Basquiat, que eu fiquei na frente de um quadro dele, que é o Skull, que é um crânio, e eu, de fato, eu fiquei muito emocionado em ver aquele trabalho. E ele utiliza técnicas diversas para fazer aquele trabalho. Caco de tijolo, ele utiliza giz de cera, pintura, ele faz uma mistureba, mas o trabalho, Alexandre, ele tem uma força estética muito grande. Eu lembro que eu estava lá assistindo ele em Nova York, de fato, foi assim, o primeiro trabalho que eu vi que eu me emocionei. Então, toda vez que me perguntam sobre um trabalho, eu falo desse, que não é necessariamente um trabalho de grafite, porque ele não está na rua, mas é um cara que começou o trabalho dele pichando na rua, que é o Jean-Michel Basquiat, na década de 60, 70, ali em Nova York. Bacana. Aliás, eu não sei se eu estou me equivocando, mas acho que foi dele que ele arrematou um quadro aí por um dos maiores valores aí dos últimos tempos. Não foi um quadro dele? Sim. O Jean-Michel Basquiat, ele hoje é um dos artistas mais caros do mundo, ao lado do Andy Warhol e tal, mas ele é um dos mais caros do mundo. E assim, o trabalho dele é fantástico. Ele era um morador de rua, né? Então, depois ele virou celebridade, namorou a Madonna, entrou no mainstream, virou amigo do Andy Warhol e virou o grande cara que ele era. Mas ele começou ali dormindo no banco e escrevendo na rua. História sensacional de superação, né? A arte pode ser terapia também, né? Você acabou de falar como você utilizou a arte como terapia de superação. A arte pode ser terapia também? Pode ser terapêutica? A arte, para mim, ela é a minha terapia, sabe? Assim, eu sou um cara muito ansioso por natureza, às vezes a gente passa por problemas psicológicos, mas eu não bebo, não faço uso de remédio algum. Então, assim, a minha terapia, ela é a arte. Para você ter uma ideia, quando eu estou pintando, nem dor física eu tenho. Se eu tiver com algum problema de dor, ou seja, com febre ou com mal-estar, quando eu começo a pintar, aquilo tudo some, quando eu paro de pintar, aquilo volta. Então, assim, a arte, para mim, além de ser uma terapia mental, ela é um vigor físico, assim, extraordinário, sabe? Que legal. Tem um psicólogo, eu acho, húngaro, chama Mihaly Csikszentmihalyi. Só tem consoante no nome dele, né? E ele desenvolveu a teoria do fluxo, chama Flow, o livro dele, muito famoso. E ele fala de um estado profundo de felicidade que as pessoas experimentam quando elas estão absolutamente absortas numa tarefa. Isso é muito comum em artistas e esportistas, né? Os jogadores da NBA falam muito que quando eles estão naquele dia inspiradíssimo, eles falam que estavam in the zone, uma espécie de zona mágica, que só está ele e o cérebro dele, ele acerta tudo, e os artistas experimentam isso, eles ficam ali horas no ateliê dele fazendo, ou um pianista, o que quer que seja, porque é uma pessoa que ama tanto aquele ofício, e ela está tão profundamente envolvida naquilo, que é um estado de flow, de fluxo, onde ela não vê as horas passarem, porque ela está absolutamente corpo, alma, mente, está tudo enfiado naquele processo ali. Acho que é muito o processo do artista, não é, Anderson? Uma coisa para completar isso que você falou, Alexandre, o artista, igual você citou aí, tanto o artista visual quanto o pianista e o jogador de futebol, não é uma linha de produção, né? Então você pode estar muito bem num dia e estar hiper inspirado e no basquete acertar todas as cestas, no futebol você destruir uma partida, no piano você acertar todas as notas, e nas artes visuais a mesma coisa. Tem dia que você está muito bem e que você se sente bem ali, e tem dia que você não consegue. Tem dia que o teu traço não sai reto. Porque aquilo ali não é uma linha de produção. Exatamente, o grande barato da arte é isso, né? E quando que você está muito bem? Quando você não percebe que você está trabalhando. Quando você está ali, totalmente entregue, você faz um teu trabalho maravilhoso. Quando, às vezes, o teu trabalho não é tão bom. Quando aquilo vira uma obrigação e aquilo vira um trabalho de fato, e principalmente quando tem um dinheiro envolvido. E aí você coloca mais a tua razão do que a tua emoção, e aí você não rende. E isso serve também, se você pensar com o futebol, a mesma coisa. Se você tem um cara que é muito bom no futebol, mas que ele está jogando uma partida em que aquilo ali
né? De repente, para ele é uma diversão, ele rende muito. Se aquilo ali for uma obrigação e tem milhões para ali, já começa a não render tanto, porque já não se sente tão feliz fazendo aquilo. E com a arte também é a mesma coisa. É verdade. Eu me lembro muito disso. Eu sou muito fã de uma banda chamada The Police, né? Eles fizeram uma reunião, voltaram em 2008. Muito e bom. eu falei, uau, não acredito, eu vou lá ver. E um baita show profissional, eles são músicos excelentes, Demais. assim. E eu achei excepcional, porque eu sou fãzão, conheço as músicas, etc e tal. Mas eu achei um show um pouco frio, profício demais, assim, sabe? Eu falei, é sensacional porque eu gosto, mas todo mundo muito cartesiano ali. Só não gostei disso, sabe? Eu não sei, foi uma turnê que eles arrecadaram 350 milhões de dólares. Então não sei se já tá no final meio que aquela obrigação, um show atrás do outro, etc e tal. Cara. E uma vez eu fui num show do Barão Vermelho, naquela época que o rock nacional estava lá embaixo, sei lá, meados de 90, não sei, numa cidade, acho que foi em Guaratinguetá, não lembro. Mas eles estavam tocando, nem tinha muita, mas tocando com prazer. Sabe aquele show que os caras estavam largando sangue na guitarra, sabe? Parecia que eles estavam ensaiando quando eram adolescentes. Foi um dos melhores shows que eu já vi na minha vida, porque eles estavam curtindo. Mas se fosse de graça, um bando de amigos deles, uma festa de aniversário, eu acho que eles estariam super felizes. E parecia isso, entendeu? Então, acho que, como você falou muito bem, né? A arte é arte, o artista não é uma linha de montagem. E, ao mesmo tempo, eu acho, por exemplo, se um dia que você está mal, para um esportista pode ser muito ruim, eu vejo muito artista que usa a bad trip como combustível criativo, ou seja, artista que às vezes quando a vida começa a ficar muito boa, ele começa a ficar milionário, tudo dá muito certo, parece que ele perde aquele lampejo criativo. Ou seja, é muito comum na arte também você usar o perrengue, o sofrimento, a dor, sabe, para dar uma pincelada diferente na sua arte. Não tem um pouco disso também? Tem, exatamente isso, Alexandre. E sabe uma coisa que eu acho bacana? Em arte, você nunca desperdiça uma arte. Porque os quadros, às vezes, mais famosos, eles são artes que os artistas não gostaram de fazer. Né? Então, assim, quando você pega lá atrás, Cézanne, esses caras de Van Gogh, eles eram rejeitados pelos grandes museus, porque as obras deles eram consideradas obras ruins. Então, assim, depois de um tempo, foram ver que aquilo não era nada de ruim, aquilo era a grande história da arte estava contida ali. E por que eu estou dizendo isso? Às vezes eu crio um trabalho, um poeta faz uma poesia, um cara faz uma letra de música, e ele não gosta, ele deixa abandonado, jogado num canto, e a gente só mostra aquilo que a gente quer. Mas às vezes, cara, quando você tem um segundo olhar sobre o teu trabalho, aquilo que você desperdiçou, porque você não estava bem, você achou que o teu traço não estava redondo, que não estava fluindo legal, aquilo é que é a verdade e aquilo é que acontece. Você é músico, você sabe. Às vezes o cara planeja um disco inteiro, chega na última hora que ele tem que fechar o disco, ele grava uma música aleatória e aquela música aleatória é a música que vai. E tudo aquilo que ele planejou, esquematicamente, cara, não acontece. Com as artes visuais é a mesma coisa. Se eu vou fazer um trabalho, uma exposição, eu planejo os quadros. Eles estão muito esquemáticos, porque agora, se eu faço algo que eu não gostei, talvez aquele que eu não gostei que é a minha essência que está ali. Então, você nunca desperdiça um trabalho de arte, sabe? Porque aquilo que você desperdiçou pode ser aquele que seja o grande diferencial dos seus trabalhos da tua carreira. É verdade mesmo. E às vezes você precisa de um certo distanciamento da obra, você deixar a obra maturar para ela poder ganhar vida e ganhar corpo, né? Eu me lembro que eu li uma vez numa biografia, acho que do Franz Kafka, que quando ele faleceu, ele tinha alguns manuscritos, ele falou assim para a principal pessoa, parente, não lembro, que estava responsável por aquilo, nunca publique isso. Jure por Deus que assim que eu morrer, você vai queimar, eu não quero que venha público. E no meio disso estava a Metamorfose, por exemplo, um clássico, né, kafkiano, né? E essa pessoa responsável, assim, traiu ele, né? Publicou. Esse cara, porque ele falou, horrível, eu não quero. Mas se o cara não fizesse isso, não teria vida ao mundo, né? Muitas das obras kafkianas, né? Mas às vezes acho que a gente precisa de um certo distanciamento para entender aquilo e o papel da estranheza na arte.
aquilo que nos causa estranheza talvez seja apenas a nossa incapacidade de julgar aquele tipo de coisa com o repertório que a gente tem, que quase sempre é um repertório de retrovisor, não é isso? É verdade. Cara, é assim, o Cézanne, né? O Paul Cézanne, ele é o grande pai da arte. Ele é o cara assim que ele revolucionou e o Picasso tem uma frase entre milhares dele que ele fala que ele tentou ser Cézanne a vida inteira e se transformou em Picasso. Porque aonde ele não conseguia imitar o Cézanne era onde ele existia, era onde existia o Picasso. Então, assim, isso eu tiro muito para mim, porque assim, uma das minhas maiores referências sempre foi o Ziraldo. Eu comecei a desenhar vendo os trabalhos do Ziraldo, e até que eu fui na casa dele e conversei com ele, e ele me deu vários trabalhos dele, e eu fiquei assim, passei uma tarde com ele, coisa inesquecível, né? Há muito tempo atrás, há mais de 20 anos atrás. E eu falei isso com ele. E aí ele falou assim, mas aonde você não estava conseguindo fazer o meu traço é que estava aparecendo você. E foi exatamente isso. Então, assim, hoje, se você pegar os meus desenhos e você for ver, você vê que tem muita coisa do Ziraldo. E o que tem de diferente sou eu. Mas muitas vezes, no seu início criativo, você precisa ter uma referência, um ídolo. Você começa imitando o ídolo, né? Saudável. Talvez você não tenha um repertório ainda para você ter o estilo próprio, e numa hora você encontra o seu estilo próprio, né? Super saudável. Você muito falou... no começo isso é válido. Dizem até que o plágio é uma forma de homenagem, né? Com certeza. Acho que no começo é válido. Você não tem como desenvolver um estilo próprio, você começa imitando um ídolo seu, no esporte, na música. Na hora você acha. Você falou aí da banda que você gosta, do The Police, e aí eu vou dizer da banda que eu mais gosto do Brasil, que são os Paralamas, que eles começaram, o Barone, ele se espelhava no estilo de Copland o tempo inteiro. A posição da bateria, dos octabans, né? Então, se você pega o Andy Summers com a guitarra, com aqueles solos maravilhosos do Herbert, e eles tocavam muito inspirados. Depois eles começaram a pegar... Até admitiram isso. Admitiram isso. E depois, em 86, quando eles fizeram o Selvagem, que eles entraram na música brasileira ali com Gilberto Gil, com o samba, e se distanciaram. Mas no início eles eram assumidamente referência The Police. The Police Brazuca. Está se aproximando aqui do fim, Anderson. Diz uma coisinha para mim. Independente de ser arte visual, grafite, whatever, qualquer tipo de arte, ou mesmo de atividade que a pessoa faça, qual que é o segredo da criatividade? Como a gente pode ser mais criativo? Tem alguma ferramenta? Tem alguma receita? O que está por trás da criatividade? Você que lida tanto com processos criativos em tantas áreas. Alexandre, eu te digo isso aí na ponta da minha língua, sem medo de errar. Para mim, a grande forma da criatividade, ela está relacionada com duas palavras. A paixão pelo que você faz e o trabalho. Sem a paixão pelo que você faz, você não consegue ficar horas e horas e horas e horas e horas trabalhando, né? Então, assim, se você consegue unir paixão pelo que você faz e trabalho, você vai ser hiper criativo, porque você vai ter foco naquilo. Se você não gosta do que você faz, e se você fica de saco cheio, você nunca vai conseguir ser criativo. Então, assim, todas as pessoas que pelo menos que eu considero que são pessoas admiráveis e que conseguiram sucesso, não financeiro, mas sucesso, notoriedade nas suas áreas, são pessoas muito focadas, apaixonadas pelo que fazem e que trabalham muito. Então, assim, eu na minha área, eu sou um apaixonado pela arte, eu não vivo sem a minha arte de maneira nenhuma, é a mesma coisa que tomar um banho e trabalhar bastante. Quando você faz isso, a criatividade, ela aparece. Que bacana, eu tenho certeza que você ama muito o que você faz, porque eu te conheço e sei que você é um cara muito criativo, inclusive tem reconhecimento do mercado por isso. Obrigado. Anderson, foi um prazerzão falar com você. Aliás, antes de ir embora, deixa aí seus contatos, onde a galera descobre sua arte, onde ela descobre mais sobre você, te segue, faz o seu jabá aí. Vou deixar aqui para mim. Eu tenho o meu site, que é o andersondesouza.com.br. O meu Instagram é onde é o meu catálogo digital. Então, no meu Instagram é o @AndersonSouzaVR. Esse Souza é com Z. Lá você vai encontrar todos os meus trabalhos e as atualizações que eu estou fazendo.
Show, meu amigo. Foi um prazer muito grande falar com você. Obrigado pela imprudência de aceitar o convite. Eu que fico feliz. Tem assunto para a gente fazer outros papos aí ainda. Vou fazer uma foto ao vivo. Tem artista que de cima do palco ele faz a foto, né? Então, assim, eu vou fazer a nossa selfie aqui na nossa live, no nosso ao vivo aqui. Faz aí, que eu vou mandar para minha mãe depois. Ó, obrigado aí, tá? Valeu aí pelo convite. Um grande abraço aí. Conte comigo mais vezes assim que precisar. Tamo junto. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse papo criativo e que essas dicas fiquem grafitadas na sua alma. Tchau. Come on, girl, let's do the rock.